Olá, hoje é 23 de março, é um domingo, estamos fazendo a gravação da lição número 4 do segundo trimestre e amanheceu hoje aqui em Ijuí fazendo pouco menos de 11 graus, né? Eu não lembro nesses últimos 3.000 anos que tenha feito uma temperatura tão baixa nessa época do ano. Bom, posso não lembrar. E daí? Mas enfim, aqui estamos nós, né, para estudar sobre Cristo e a lei no Sermão da Montanha. Um assunto bem interessante. Santíssimo Senhor Deus, esteja conosco nesse estudo. Que seja assim agora na hora da gravação e também quando alguém estiver assistindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, aqui o verso diz assim. Está em Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i e nem um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Bom, isso aqui quer dizer o seguinte. Jesus Cristo não veio revogar a lei aqui, então se refere também aos 10 mandamentos, né? A toda a lei e também aos 10 mandamentos, e os profetas, ou seja, o Velho Testamento, porque naquela época, quando Jesus estava falando, não havia o Novo Testamento, ele não veio revogar o Velho Testamento, né? E não passará, não se alterará, não se deverá mudar nenhum i, nenhum til, nada da lei até que tudo se cumpra. No caso aqui, o até que tudo se cumpra, evidentemente está se referindo à lei cerimonial, não é? Porque os 10 mandamentos, sobre eles ele não se referiu e nunca disse que seria abolida. Prestem bem atenção no estudo de número 5 da próxima semana a respeito desse aspecto quanto à revogação da lei, essas coisas assim, não é? Bom, então, nem o i, nem um til, nada deverá ser alterado na lei. Detalhe bem importante, quem foi que escreveu os 10 mandamentos? 2 vezes. Quem foi? O próprio Deus. Portanto, se houvesse de ser feita alguma mudança nos 10 mandamentos, teria que ser Deus por meio do seu dedo. Ponto final, né? Porque na primeira vez Moisés quebrou os 10 mandamentos. Ele escreveu pela segunda vez as mesmas palavras, né? Então ninguém tem autoridade sobre a lei, tal como Deus tem. Ninguém. Todos os demais seres, a exemplo de Deus, devem obedecer esses mandamentos, né? Então, nem passará a lei de Deus, dos 10 mandamentos, nem o Velho Testamento. Não se pode dizer aqui, porque Jesus disse, não vim revogar a lei ou os profetas, né? Então, os profetas são os que escreveram o Velho Testamento, né? Então, a palavra de Deus é eterna. Aliás, como é que se poderia admitir, dizer que a palavra de Deus muda de vez em quando? Então ele não seria Deus, ele não seria tão poderoso, ele não seria tão capaz, porque ele teria que ir corrigindo ao longo dos tempos, fazendo adequações, etc. Não se pode admitir isso. Essa não é a descrição de Deus. Então, por exemplo, Jesus, aqui, né, no Sermão da Montanha, ele falou sobre várias coisas. Uma delas é sobre homicídio. Então ele disse assim, bom, vocês ouviram dizer, não matarás. É ou não é? Sim, nós ouvimos dizer, não matarás. Pois eu vou dizer mais do que isso. Aquele que se irar, ficar com raiva do seu irmão, já está infringindo esse mandamento, né? Aquele que proferir um insulto, um julgamento, né? Aquele que chamar o seu irmão de tolo, né? Estará sujeito a fogo do inferno, ou se arrepende e pede perdão ao seu irmão e a Deus, ou então está perdido. Foi isso que Jesus disse, não é? Então Jesus aprofundou e adequou como se deve obedecer os mandamentos de Deus, não é?
E a respeito do divórcio, o que Jesus disse? Ele disse, bom, vocês ouviram lá que Moisés permitiu dar carta de divórcio, etc e tal, pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquele que tiver um olhar impuro, algum pensamento impuro a respeito de uma mulher que não seja sua esposa legítima, esse já cometeu adultério, né? E hoje, em nossos dias, como é que seria isso? Aquele que olhar na televisão cenas impuras, sensuais, etc., e ficar ali olhando aquilo e se abeberando disso, né? Ficar ali olhando e olhando. Aquele que, ou aquela, né, que veste modas sensuais, que está se oferecendo, né? Tem dentro da igreja as duas coisas e mais outras, né? Que está querendo aparecer, etc., né? Aquele que conta piadas sujas, piadas sensuais, etc., enfim, tantas e tantas coisas, obviamente está adulterando. Nós devemos ter mais seriedade com isso, né? E o divórcio, né? Adultério e o divórcio, né? Por quê? Quando dois se une um para o outro. Então, um para fazer o outro feliz. Felizmente, minha esposa e eu, nós estamos nesse caminho. E é muito bom, não é? É muito bom que a gente faz um outro feliz. Eu não procuro exigir dela que ela me faça feliz. E muito menos ela exige de mim. A gente precisa se oferecer um para o outro. E aí funciona. Não precisa divorciar, não precisa olhar para outra mulher, nada, nada. Minha esposa é muito simples. Ela não se pinta, não usa joias, não pinta nada. E eu gosto do natural, não do artificial. Mas a televisão, a mídia já conseguiu fazer a cabeça das pessoas em geral, não é? E também de muitos dos nossos membros da igreja, inclusive ministros, porque esses dias teve um que pregou aqui na nossa igreja que as mulheres precisam, ao menos uma vez por semana, se empiriquitar no instituto, né? Tem que se arrumar bonitinho para o marido gostar dela. Pois eu digo o seguinte, aquela esposa que tem um marido que exige isso, casou mal. Me desculpe, casou mal. Porque ele está exigindo algo que não é natural. Ele está exigindo algo que não foi o que Deus lhe deu, né? Me acostumei a achar bonito o natural. E a minha esposa, uma vez eu perguntei para ela, mas por que você nunca pensou assim em se pintar, ou nunca quis se pintar, ou coisa desse tipo assim? Ela me disse, pois eu nunca pensei nisso. Eu fiquei contente. Nunca pensou nisso? Tá bom, ótimo, não é? Com relação às promessas, nossa atitude deve ser sim, sim ou não, não. O que passa disso, não tem valor nenhum. Então, aqui, por exemplo, devemos controlar as nossas intenções, né? Não furtar, bom, nunca roubar algo de outro, tirar algo de outro, isso é o extremo do fato, isso já é a consumação do fato. Nós não devemos nem ficar pensando, puxa, ele tem um carro novo, bonito, etc. E às vezes quem tem um carro fica se exibindo para o outro ter esses pensamentos, né? Porque também está tão errado quanto quem fica ali desejando o que é do outro. Você já está cometendo furto, né? Nós devemos controlar as intenções. Não furtar, não mentir, não usar de falsidade, não jurar falso, né? Não oprimir o próximo, não roubar a paga do jornaleiro, não ficar com o que o empregado precisa receber, não é? Ser corretíssimo, não é? Pagar tudo o que tem que ser pago, a começar com o dízimo, que o dízimo não se paga, se devolve. E ainda Jesus disse, de modo algum jureis, que seja sim, sim e não, não. Porque aquele que jura corre grande risco
e não cumprir o que jurou, né? E então corre outro risco dele se afundar na desobediência que ele mesmo criou, uma regrinha que ele mesmo criou. Temos aqui por fim a lei do talião, lex talionis, né? Que é a lei da vingança. Ou seja, essa lei estabelecia, essa lei é muito antiga, bem antes de Moisés, é a lei do tempo do Código de Hammurabi, né? Essa lei estabelecia o seguinte: se alguém te machucou na cabeça, você tem o direito de machucar esse na cabeça também, e não mais do que isso, né? Se alguém te quebrou uma perna, você tem o direito de quebrar a perna dele, e não mais que isso, tá certo? Se alguém te arrancou um olho, você tem o direito de arrancar o olho dele, e não mais que isso. Essa era a intenção, a lei do talião, ou seja, a lei da vingança dentro do limite daquilo que foi feito, ou seja, pagar na mesma moeda daquilo que alguém te ofendeu, não é? Então era uma lei para evitar extremos. E essa lei foi adotada no antigo Israel. As pessoas eram muito vingativas. As pessoas, hoje, não seriam menos também, né? Eram muito vingativas. Então veio Jesus e explicou. Não. Isso foi dito porque o ambiente era todo inadequado. As pessoas não sabiam obedecer, estavam aprendendo, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, vou dizer diferente para vocês. Vocês têm que amar os vossos inimigos, né? Vocês têm que orar por aqueles que vos perseguem. Se alguém te dá um tapa do lado direito, oferece o outro lado para dar outro tapa, né? Se alguém te faz andar uma milha, como os soldados lá muito faziam, os soldados romanos, anda com ele uma segunda milha, né? Se alguém te demandar uma capa, dá também outro vestuário junto. Ou seja o contrário da lei de talião, seja o contrário. Ame, né? E você vai se dar bem. Hoje, a polícia, né, está dizendo isso. Se alguém te assaltar, não reaja. Jesus disse mais ou menos isso, né? Não reaja na mesma moeda, né? Porque se não reagindo já estão matando, e quantos? Imagina reagindo, né? Alguns conseguem se dar bem na reação, ou seja, vence o ladrão, mas isto é exceção. Às vezes nem a polícia consegue. Então, isso para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ou seja, que vocês sejam a semelhança de Jesus Cristo, que morreu na cruz. E lá da cruz ele ficou humildemente esperando o tempo do seu último suspiro, perdoando a todos, inimigos, amigos, todos, né? Assim que nós devemos ser. Esse é o sentido da obediência à lei de Deus, né? Isso que ele ensinou lá no Sermão da Montanha, né? E nós que somos os guardiões da lei, nós adventistas do sétimo dia, que somos os guardiões dos 10 mandamentos, temos que ser exemplo da obediência a esses mandamentos. Que assim seja com cada um de nós. Amém. Santíssimo Senhor Deus, abençoe-nos a partir desse estudo, que sejamos mais semelhantes ao nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau. Até o próximo estudo.